A palestra de hoje, né, é intitulado Preces Inteligíveis, Maneiras de Orar. Na verdade, a gente não escuta muito falar desse tipo de tema, né, inclusive nos meios espíritas, mas é algo bem comum e principalmente no momento que a gente vive atual, né, que devido ao coronavírus, tanta gente está sofrendo, muitos corações aflitos. Então, esse tema da prece é importante a gente sempre abordar. Então, a referência eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, intitulado Pede e Obtereis. Os itens foram os 16 e 17, chamado Preces Inteligíveis, e o item 22, Maneiras de Orar. Na verdade, dentro desse capítulo, existem somente dentro desse tema, só existem dois capítulos muito pequenos que falam sobre esse tema. Então, para poder dar um corpo para esse título, né, para falar mais sobre preces inteligíveis, eu englobei outros aspectos relacionados à prece. Então, para iniciar, eu coloquei aqui uma frase que foi do Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Ele diz: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. O que é que ele quis dizer com isso? Que é necessário a compreensão das palavras, a compreensão da mensagem. É necessário que exista um diálogo fluente, onde existam palavras fáceis de serem compreendidas, para que a mensagem seja decifrada ou pela pessoa, né, pelo indivíduo ou pelo grupo de pessoas a que a mensagem é passada. Então, o apóstolo Paulo, ele finaliza esse parágrafo da seguinte forma: não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros dela não serão edificados ou não estão edificados, né? Eu grifei aqui o não estão edificados, porque o que mais importa na mensagem é você levar a edificação para a pessoa, é fazer com que essa pessoa ela se engrandeça a partir da mensagem que ela está ouvindo, que você coloque ela para raciocinar e refletir em cima do tópico. Né? Então, eu peguei essa mensagem do apóstolo Paulo na primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Então, agora a gente vai entrar na parte da conceituação. O que é a prece? Então, a prece é uma invocação. É um apelo que permite a comunhão com Deus, né, que é o ser supremo, né, o criador de todas as coisas, e também permite o concurso dos bons espíritos a fim de receber proteção e auxílio. Essa conceituação ela está no livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Seguindo aqui a mesma linha de conceituação, tem aqui o que seria inteligível. E o dicionário online de português nos diz que inteligível é o que se compreende bem e fácil de se compreender. Então, prece inteligível é uma prece que seja absorvida e compreendida de forma fácil. Então, mecanismos de ação da prece. Na verdade, essa orientação que eu vou passar agora, eu já dei alguns mês passado, foi mês passado? Há uns 2 meses atrás, lá no centro espírita, né, no local físico, né, apenas esse slide, mas eu fiz uns melhoramentos, né, e trouxe porque é bem relevante para o momento, né, aqui a gente está falando de prece, da primeira vez que eu falei sobre a fé. Então, a fé e a prece, né, eles estão relacionadas e é muito importante que a gente absorva esse mecanismo. Então, vamos lá, o mecanismo de ação da prece. Aqui nós estamos vendo o planeta Terra, que é o planeta ao qual nós habitamos, né? Então, esse planeta Terra, ele está envolto, né? Nós estamos imersos num fluido chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é como se fosse um mar. E esse mar nos envolve, aqui é como se fosse o ar atmosférico que nos envolve, só que esse mar, ele vai até o universo, ele vai até o espaço. Então, esse fluido cósmico universal é onde é o meio pela qual as comunicações ocorrem entre nós, os espíritos encarnados e os desencarnados. Então, aqui no planeta Terra, nós temos aqui 3 espíritos encarnados e temos ali também os 3 desencarnados.
que é que acontece? Para que uma comunicação ela seja efetiva, precisa existir o quê? O emissor da mensagem e o receptor da mensagem. E o fluido cósmico universal, ele é o meio pelo qual essa mensagem ela é transmitida, independente da distância que haja. Não somente as comunicações entre nós espíritos ela é efetuada dessa forma, mas como também por exemplo, os raios, as energias. Por exemplo, a nossa estrela maior, né, que é o Sol, ele emite os raios ultravioleta. Esses raios, eles saem do Sol e chegam até o nosso planeta, né, utilizando-se do fluido cósmico universal. Não somente os raios ultravioleta. Vamos ver aqui alguns outros exemplos de raios que cruzam ao nosso redor o tempo todo, né? E que nem por isso a gente sente nenhum tipo de impacto, né? Porque é algo muito sutil. Aqui temos um radinho antigo, e se nós lembrarmos no passado, quando para selecionar a estação de rádio correta, se você chegasse e colocasse um número para cima ou um número para baixo, né, fora da estação, já era o suficiente para poder chiar, ou, né, houver falhas de comunicação. Eu mesmo não ouvi nem nada, absolutamente nada. Então, o que é que significa? A gente precisa atingir o nível vibracional, o nível de sintonia correto do canal, né? E o rádio, eles usam as ondas Hertz, né? Que se propagam no espaço. Aqui nós temos uma TV antiga, mas poderia ser utilizada uma TV atual, né? Nessa TV, por exemplo, quando a gente fazia a seleção dos canais manualmente, se você chegar e selecionar um canal que não tenha nenhuma emissora conectada, você também vai ouvir o chiado, os barulhos e a tela chuviscando, né? Então, até que você ponha num canal onde tenha uma programação, você não vai ouvir absolutamente nada. Partindo aqui, nós temos um outro sinal bem comum e conhecido nosso, que é o sinal de Wi-Fi. E eu coloquei o sinal de Wi-Fi aí por uma coisa muito simples, para a gente analisar que numa distância muito reduzida, num espaço muito pequeno, precisa-se de um emissor e de um receptor. Se eu chegar na casa de qualquer um de vocês, na sua casa, se eu quiser acessar a internet, eu vou precisar pedir o seu login e a sua senha para colocar no meu celular, né? E o sinal, o equipamento que espalha o sinal de internet, ele está em algum cômodo da sua casa, ou numa sala, ou num quarto. Então, o sinal ele vai ser espalhado desse equipamento que vai ser captado pelo meu celular, que pode estar, inclusive, na frente do aparelho. Mas existe uma distância muito pequena entre um e outro. Já aqui, nós temos aqui o The Weather Channel, que isso aí é um aplicativo de meteorologia. É como se fosse o clima-tempo aí no Brasil. O que é que acontece? Esse aí é o oposto do Wi-Fi com relação à distância. Esse aí funciona a longa distância, porque aqui no planeta Terra existem os radares que captam as informações dos satélites meteorológicos que estão em órbita no espaço. Então, esse satélite, ele fotografa o planeta, ele analisa as condições atmosféricas e envia que são dados para computadores nas centrais de meteorologia espalhadas no planeta. E essas centrais meteorológicas, elas vão transformar esses dados em informações que vão ser, claro, estudadas pelos cientistas meteorológicos para poder fazer a previsão e, dessa forma, evitam as catástrofes naturais. Então, observe a distância que existe entre o radar e o satélite. É uma distância muito grande e existe, sim, um emissor e um receptor da mensagem que são trafegados, tudo isso pelo fluido cósmico universal. Com toda essa comunicação, mas toda essa tecnologia, será que nós não teríamos uma forma também efetiva de comunicação através do fluido cósmico universal com a nossa divindade? Então aqui nós temos, né, um ser, né, uma pessoa orando, né, elevando o seu pensamento aos céus. Ali temos o Deus, e através da oração, Deus emana suas bênçãos para nós. Então é a conexão que existe. Nós emitimos e ele recebe. Ele recebe a oração e emite as bênçãos para nós.
O que é que acontece? A oração, ela é a sublimidade do pensamento. É quando a criatura ela tenta alcançar o Criador, né, elevando o seu padrão vibratório. Os pensamentos são ondas mentais eletromagnéticas em que nós, envolvidos por uma emoção superior, nós fazemos com que essas ondas elas vibrem em uma frequência diferente da que nós vibramos normalmente. E quando essas ondas, né, elas vibram diferente, elas alcançam patamares espirituais elevados. E é quando esses patamares espirituais elevados são atingidos, é que nós sentimos a leveza de espírito e a paz. Aqui a gente passa para a ação transformadora da prece. Né? Então, como vimos no slide anterior, através de uma lei de sintonia, a prece gera uma transformação no nosso ser. Nós emanamos positividade e que alcança a espiritualidade. Né? Através dessa sintonia é que nós abrimos um canal de comunicação entre os nossos mentores espirituais, o nosso anjo protetor, que eles alcançam uma forma, eles arrumam uma forma de chegarem até nós, porque nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório até o deles. Nós precisamos elevar e não eles rebaixar para poder nos contactar, né? Então, através da lei de sintonia, né, a espiritualidade ela nos inspira. Então, o que é a inspiração? A inspiração é quando nós estamos passando por algum problema muito profundo, onde nós não temos, a gente não acha, a gente pensa, a gente não chega a nenhum tipo de solução. A gente se sente perdido. A inspiração é quando a gente ora e através do contato com o ser espiritual, ele favorece uma abertura das nossas memórias passadas. Como nós somos espíritos com diversas vivências na Terra, nós tivemos várias encarnações. Já passamos por vários problemas e já ultrapassamos esses problemas. Então, nós temos a solução de muita coisa no subconsciente. A gente não acessa porque a gente apaga a nossa memória, a gente esquece quando renasce. Então, a inspiração é quando a gente faz uma oração e essa oração nos conecta com o ser espiritual que favorece a nossa própria como é que chama? O exame da nossa própria subconsciência. Então a gente traz sem querer entre aspas, a gente busca um resultado que está guardado dentro de nós mesmos. Então a gente tem a ideia da solução do problema. A intuição já é algo diferente. A intuição é quando um ser espiritual ele nos dá uma dica da solução, ele mesmo nos sopra aquela ideia da solução do problema. Então, muita gente tem dúvida do que é a inspiração e do que é a intuição, porque elas realmente são muito parecidas. Mas podemos avaliar que a inspiração é um resultado obtido através de um raciocínio nosso, dentro do nosso subconsciente. E a intuição, não existe esse raciocínio profundo. Existe um auxílio de um ser espiritual com base na experiência dele. Pela lei de sintonia também, né, com a prece e com os seres espirituais, nós adquirimos a força moral para se comportar de maneira adequada perante os problemas. Porque muitas vezes os problemas não são resolvidos por conta do nosso próprio comportamento, ou mesmo porque nós precisamos nos comportar de certa forma para resolver algo. Então, através da lei de sintonia, nós conseguimos essa força moral, essa paciência, esse silêncio, essa resignação, que é para poder conseguir chegar a uma solução para o problema. E a lei de sintonia também nos favorece com a proteção para vencer as nossas fraquezas. Muitos dos nossos problemas, eles não são resolvidos por conta de problemas porque somos pecadores. Por exemplo, orgulho, vaidade, tem muita coisa que não é solucionada por conta das nossas fraquezas. Então, através da prece, nós baixamos a cabeça, a gente enxerga o valor da humildade e a gente muda o nosso comportamento. Então, a gente consegue vencer essas fraquezas que é inerente a nós como seres humanos.
Aqui a gente passa para o conteúdo da prece. O que é que está contido na prece, né? O que é que a gente pode incluir na prece? Através da prece a gente pode agradecer. O agradecimento ele pode ser um agradecimento por algo que eu recebi, por algo que você recebeu ou que um grupo de pessoas recebeu, que pode ser conhecido ou desconhecido, ou mesmo um agradecimento por algo referente à natureza. Um exemplo, aqui na Austrália estava chovendo, estava queimando as matas, então eu posso agradecer a Deus por ter chovido. Eu posso agradecer a Deus por restabelecimento da saúde de algum parente, de um ente ou de um vizinho, ou eu posso agradecer por um trabalho que eu consegui. E esse agradecimento pode ser tanto para seres encarnados como para seres desencarnados também. A gente agradece por um ser desencarnado, por algo que ele fez em vida, ou por algo mesmo que você sabe que houve a ajuda dele, porque muitas vezes durante a sintonia nós percebemos. A prece também, a gente pode fazer pedidos através da prece. E esse pedido, né, seguindo mesmo a linha de raciocínio do agradecimento, pode ser um pedido para mim, um pedido para o próximo, para um grupo de pessoas, uma comunidade carente, né? Pode ser um pedido também pela natureza, como hoje em dia todo mundo está fazendo pelo coronavírus. Todo o mundo está unido através da oração, fazendo pedido para que, né, para que essas aflições, né, se acalmem e que esses problemas eles sejam resolvidos da melhor forma possível. E o pedido também pode ser feito para encarnados ou para desencarnados, né? Infelizmente temos casos de suicídio, né, problemas diversos, onde a gente ora pelas almas dessas pessoas, né, que entraram nesse desespero e se tiraram a própria vida. Louvor é o único que não segue, né, os exemplos de agradecimento e de pedido, né, porque o louvor é algo único. O louvor é aquela sensação de gratidão imensa dentro do nosso ser. É quando, sem razão alguma, nós olhamos para os céus ou de olhos fechados e com muita emoção agradecemos por tudo que nós temos. Né? Então, muitas pessoas, inclusive, têm essa dificuldade, né? A diferença entre louvor e agradecimento. O agradecimento é algo que você é grato por algo que você solicitou e que você obteve. E o louvor, você não necessariamente pediu nada, você apenas é grato gratuitamente entre aspas, pelo que você tem, né? Que é muito mais bonito e muito mais nobre do que o agradecimento. Qualidades da prece. Nesse slide, a gente vai fazer uma correlação entre as máximas de Jesus, frases que Jesus disse, e as qualidades da prece. Pronto, aqui nessa primeira máxima. Entrai para o vosso quarto. Quando Jesus disse entrai para o vosso quarto, ele não pediu que entrássemos dentro do nosso quarto físico, fechasse a porta, né? E não é nada disso. Ele pediu que entrasse dentro do nosso coração. Durante a prece, para orar, entre no nosso coração, se resguarde, procure um lugar especial dentro de você mesmo. Orar em secreto. Essa outra máxima, não cuideis de pedir muito. Ou seja, devemos ser humildes. A gente precisa pedir apenas aquilo que é básico, aquilo que realmente a gente precisa, né? E se formos também parar para observar, nós somos seres encarnados em um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para poder pagar certos débitos. De que vale eu chegar antes de reencarnar? Eu pedi, na verdade, para nascer, para poder pagar minhas dívidas, porque enquanto espírito, eu sei dos meus débitos e eu gostaria de nascer para poder eu provar que eu posso passar pelas provas difíceis. Ali, uma vez que eu estou aqui, eu já não quero mais, eu acho difícil, então eu oro para poder retirar né, o peso das minhas provas. Então, não é dessa forma. Se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Ou seja, está pedindo para ter pureza de coração, o perdão. Voltando aqui para fazer uma reflexão, de que adianta eu orar, me resguardar para orar em secreto, eu, né, solicitar que retire o peso dos meus pecados se eu não tenho a coragem de tirar o peso de um irmão meu que está sofrendo porque eu não perdoo. É justo que Deus retire um peso meu se eu não tiro de alguém? Não é. Outra máxima de Jesus.
aquele que se eleva será rebaixado. Então esse, né, uma qualidade é a humildade, né, muito parecido com o de cima, mas aqui pede para que nós realmente nos resguardemos na própria humildade, porque nós precisamos reconhecer que somos indivíduos pecadores, que temos os nossos próprios defeitos, e por mais que nós tentemos agir da melhor forma possível, muitas vezes a gente não consegue, pelo vício mesmo do pecado, de fazer a coisa errada, do pensamento que ainda não é evoluído. Então, não devemos nos colocar acima de ninguém, né? Porque aquele que se põe lá em cima, ele vai ser realmente rebaixado, né? Como diz na Bíblia. Eficácia da prece. Como é que a prece se mostra eficaz né, na nossa vida? Através da coragem. Através da prece, a gente sente a coragem para poder correr atrás da solução dos nossos problemas, de vencer os nossos obstáculos. Simplesmente a gente tem coragem. Boas ideias. As ideias surgem através da prece. Muitas vezes a gente, né, como eu disse no slide anterior, muitas vezes nós não temos ideia de como resolver, mas através da prece as ideias chegam, porque não existe problema que não tem solução, né? É só pensar um pouquinho. Paciência, tudo acontece no tempo de Deus. Então, por mais que queiramos resolver um problema, não adianta se revoltar, não adianta tentar colocar o carro na frente dos bois. Se a gente precisar passar por um problema eu não sei, por uma semana, aflição por uma semana, por 2 semanas, por um mês, por um ano, a gente vai passar por essas aflições. Mas o que importa é que tudo tem um jeito. Jesus, ele não dá uma carga para uma pessoa se ela não tem condição de suportar. E isso aí é a beleza que existe dentro dos desígnios de Deus. Porque nós estamos daqui de um plano material muito... nós que vivemos o problema não temos a visão que Deus tem. A gente vê isso, uma gota, enquanto Deus vê o mar. Então, se ele sabe que se ele botar um dedo assim em cima da gente para parar a gente de andar por um tempo, é porque vai ajudar a gente a caminhar lá na frente. Então, a paciência é muito importante. E por último aqui, a resignação. A resignação é aquele sentimento que a gente tem de conformidade. Se a gente não tem muito o que fazer, o que é que me resta? Não posso fazer nada. A gente tem que se resguardar no nosso silêncio, né? A gente sofre sim, porque a resignação, em outras palavras, é um sofrimento. Porque você não tem mais para onde correr, você não tem mais para onde tentar resolver o problema. Então, a resignação, o que muita literatura nos mostra, tem isso nos livros de Emmanuel, né, que nós inclusive já lemos há 2000 anos, mostram exemplos inúmeros de resignação, onde os cristãos foram presos, sabendo que iam morrer, então eles ficavam resignados, aguardando a sentença deles, porque não agora era com Deus, né? Então isso é o poder da fé deles. Quando é que é eficaz? Quando é que a prece não é eficaz? A prece somente não é eficaz para aqueles que esperam milagres sem esforços, aqueles que sentam e esperam acontecer, né? O anjo guardião, o mentor espiritual, nenhum espírito vai descer para poder resolver o nosso problema. Então, a gente precisa sempre estar pensando em como resolver e procurando agir, sempre. Nada de parar para poder esperar que tudo se resolva. Na verdade, a gente só empurra o problema lá para frente e se torna pior. Aqui nós temos 2 salas. Uma sala de oração número 1 e a sala de oração número 2. O título desses slides é Pensamentos Associados. Essas salas, né, isso aqui é para correlacionar com aqueles grupos de oração que existem, né? Então, nessa sala de oração, se observarmos, temos 5 pessoas. Na sala de oração 2, temos somente 2 pessoas. Na sala 1, tem 5 pessoas orando, cada uma orando de uma forma, né? Cada uma deve estar pedindo alguma coisa específica. Na sala de oração 2, temos 2 pessoas fazendo uma oração meio que em conjunto. Então vamos ver aqui o que é que a gente pode aprender dessas 2 figurinhas. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus
e sua prece terá mais força que as outras 100. Então, o que importa é a união do pensamento, né? É muito importante essa união para o fortalecimento daquela vontade e para que a prece seja elevada aos céus e seja absorvida em forma de fluido, né? Dessa forma que nós estamos vendo na sala de oração 1, onde existem diferentes emoções, onde tem diferentes solicitações, não existe a congruência de desejo, de pensamento, de vontade e de sentimento. E isso é importante durante a prece. Por isso, durante as missas, né, na Igreja Católica, durante os cultos evangélicos, quando o padre ou um orador ele leva a oração e todos os fiéis seguem a oração com o pensamento, isso tem força. Daí a força da irradiação. Quando nós fazemos isso, geralmente nas casas espíritas, a gente faz irradiação. A gente reúne no grupo, fala, vamos agora orar por o fulano de tal que está passando por uma dificuldade. Então, a gente eleva os pensamentos. Então, elevando os pensamentos, a gente emana essa positividade, essa energia que sai de dentro de nós, a espiritualidade absorve e leva e deposita sobre aquela pessoa. Isso existe. Na verdade, isso é um milagre, né? Milagre não existe. Milagre é algo que nós podemos fazer, né? Através do nosso pensamento. Oração das crianças. Bom, a oração das crianças, ela precisa ser breve, simples, sincera e direta. Primeiro, porque a criança ela não consegue ficar quietinha no lugar por muito tempo. Então, tem que ser algo muito simples e rápido. A depender, claro, da idade da criança. Quando a criança é como uma dessa da foto, é algo que 2, 3 palavras, 4 no máximo, uma frase. Acabou e pronto. Né? É algo mesmo que ela nem está compreendendo, mas a gente percebe até que ela fecha o olho e é algo que está mentalizando coisa boa ali. Não tem como mentalizar coisa ruim. Na oração das crianças, é importante, né, na implantação dessa oração, é bom escolher um local e um horário. Por exemplo, muito comum fazer na hora de dormir, mas também pode ser feito na hora do almoço. Né? Criar o ambiente é importante. Por exemplo, antes de dormir, né, apagar um pouquinho a luz do quarto, deixar uma luz baixa, botar uma musiquinha de fundo, porque a criança, com o hábito, ela vai entrar no quarto, saber que a luz está baixa ou que a musiquinha está lá, então ela já vai entrar sabendo que vai orar. Então é para criar disso um hábito. Né? Às vezes botar umas almofadinhas no chão, então antes de ir para a cama ou para o berço, senta em cima das almofadas e faz uma oraçãozinha rápida com a criança e aí bota ela para dormir. Criar uma rotina, né, para não perder o vínculo, todos os dias fazer, e aproveitar os momentos. O que é aproveitar os momentos? Por exemplo, vai visitar um tio que está doente, um parente que está doente, chega e fala, olha ali, ó, o tio está doente, tá dodói na cama, vamos fazer uma oração para ver se para ele sair logo dali, né? Vamos. Então chega assim, segura na mão, olha, Papai do céu, meu tio está doente, vamos aqui orar, estamos orando para ele sair logo e ficar bom. Né? Então, aproveitar esses momentos e agradecer pela natureza, uma borboleta que viu, olha que borboleta linda, vamos agradecer pela borboleta. Então, é para incentivar o cristianismo, né? O amor dentro dos corações das crianças desde pequeno. Elogie a oração, eleve a autoestima. A criança que ela recebe elogio, isso motiva ela a sempre estar fazendo. Então, claro que isso aí é para uma criança que já está num estágio da vida que ela já consegue elaborar uma oração, mesmo que seja algo curto. Né? Então, aqui já é o slide final. Eu coloquei essa imagem, né, que para mim é uma das imagens mais bonitas que eu achei na internet. E isso é o que eu desejo de todo o meu coração que aconteça na casa de cada um de vocês, cada um de nós. Isso aí, na verdade, é o Evangelho no Lar. Quando realizamos o Evangelho no Lar, é uma luz que se acende das esferas espirituais e desce e cobre em toda a nossa casa, envolvendo todos os participantes. Essa luz é uma luz que ela permanece durante toda a semana, né? E no próximo final de semana, né, quando se faz novamente o Evangelho, os mesmos, aqueles espíritos de luz, vêm para o nosso lar e nos abençoam, iluminam nossos caminhos, nos envolve com proteção e evita que brigas aconteçam, né? Então, não existe para mim, né, coisa mais sublime
do que o evangelho no lar. É uma coisa que todos deveriam praticar. Eu só gostaria agora aqui de dizer, antes de finalizar, deixa eu colocar aqui, isso aqui é um trecho de uma psicografia de Chico Xavier, né, que foi pelo Espírito Emmanuel. Ele fala sobre o Evangelho no lar, é só um pequeno trecho. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Por que pequeninos sacrifícios? Porque os sacrifícios que são grandes se tornam pequenos quando a gente tem a espiritualidade ao nosso lado. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão e a maldade não encontra brechas para se insinuar. Então, com essa mensagem final, a gente finaliza o slide.